Salve, amantes do sobrenatural, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula, estou aqui para contar para vocês mais um relato que foi enviado aqui para o canal. Antes de qualquer coisa, gosta desses assuntos, gosta dessas histórias sobrenaturais? Deixa seu like para dar uma forcinha, se inscreve no canal. E o relato de hoje, ele foi enviado por um rapaz, ele é do Rio de Janeiro e o nome do relato é Histórias de Minha Avó. Histórias de avó são sempre muito boas, né? Eu adoro. Vamos então ao relato que ele nos conta. Oi, moça do canal! Me chamo Ulisses, sou de Petrópolis e já tive um relato meu contado por você aqui no canal. Pois bem, hoje irei contar algumas das histórias que minha avó paterna, Dona Júlia, contava a todos que pudessem se interessar. Apesar de ter morado em Petrópolis durante muitos anos, minha avó não era nascida aqui. Ela nasceu em uma cidade chamada Rio Pomba, no estado de Minas Gerais. De acordo com ela, muitas foram as coisas assustadoras que presenciou, ainda durante a infância e adolescência em Minas Gerais. Uma das mais impressionantes que ela nos contava era a respeito de um acontecimento que certa vez ocorreu quando ela era ainda criança e morava na casa dos pais. Meus bisavós eram pessoas bastante humildes e sem muito estudo. Minha bisavó era dona de casa e meu bisavô trabalhava em uma fazenda próxima. Como meu bisavô saía muito cedo para trabalhar na roça, a esposa dele sempre fazia o almoço, colocava em um prato e mandava que um dos filhos levasse ao pai por volta do meio-dia. Muitas vezes essa tarefa coube à minha avó, e em uma dessas vezes o pai dela reclamou que a comida estava extremamente salgada, tanto que ele nem estava conseguindo comer. No dia seguinte, minha bisavó teve o cuidado de reduzir o sal da comida, mas ao mandar que um dos filhos levasse a mesma até o marido, ele novamente reclamou do sal exagerado. A minha avó provou a comida e realmente a mesma estava muito salgada. Apesar dos cuidados com a comida nos dias subsequentes, essa situação sempre se repetia, mesmo com a minha bisavó sempre reduzindo a quantidade de sal usada. Essa era uma situação que entregava a todos, de tal forma que a minha bisavó acreditava que era alguma traquinagem feita por um de seus filhos, que por diversão jogava mais sal na comida. Ocorre que, em um dia, minha bisavó deixou a comida cozinhando e foi na venda próxima da casa. Ao retornar, presenciou uma cena apavorante. Havia na cozinha um menino de pele muito roxa, quase como uma pessoa que sufoca, parado em frente ao fogão. Esse menino, além de pele estranha, também tinha pequenos chifres e um rabo, além de olhos muito pretos. Ao ver minha bisavó, a criança a encarou com olhos faiscantes e soltou um berro muito alto e estridente, fazendo com que minha bisavó se assustasse de tal forma que as compras que trazia caíssem no chão, enquanto aquela estranha aparição pulava a janela rindo de forma assustadora. Minha bisavó foi correndo até a igreja, procurou o padre local e lhe contou o ocorrido. O padre explicou que muitas vezes o mal se disfarça de diferentes maneiras para nos assustar, mas que devemos ter fé e pedir ajuda a Deus. O padre foi até a casa da minha bisavó e a benzeu, e aquela figura grotesca nunca mais apareceu por lá. Um outro caso contado pela minha avó ocorreu com o pai dela, em um dos dias que ele foi para o trabalho na roça, em uma outra fazenda que também trabalhou. Ele acordava sempre muito cedo e trabalhava até mais ou menos 19 horas, quando então retornava para casa. A fazenda onde ele trabalhava ficava a aproximadamente 3 quilômetros da casa dele, indo por um caminho mais curto, e a quase 5 indo por outro caminho um pouco mais longo, que passava por dentro de um povoado que havia na região. Meu avô quase sempre usava o caminho mais curto, com exceção da época da quaresma, onde ele preferia pegar o mais longo. Quando perguntavam a ele por que de ele não usar o caminho mais curto durante a quaresma, ele sempre respondia que naquele trecho tinha algo que não era bom e que na quaresma muitas coisas ruins ficavam soltas no mundo. Um dia, durante a quaresma, houve na fazenda uma vaca que entrou em trabalho de parto, sendo que o animal teve muita dificuldade para terminar o processo, e isso fez com que vários empregados precisassem ficar mais tempo na fazenda para ajudar o animal. Quando finalmente os funcionários foram liberados, meu avô percebeu que já era bastante tarde, beirando 23 horas. Um amigo que também trabalhava na fazenda ofereceu ao meu bisavô uma carona na sua carroça, que o levaria até bem próximo de onde morava,
até um trecho onde o homem pegaria outro caminho e meu bisavô caminharia mais alguns minutos até em casa. Não tendo mais opção e dado o adianto da hora, meu bisavô aceitou, porém com muito receio, pois sabia que passaria por aquele caminho que ele não gostava. Os dois montaram na carroça e começaram o percurso, acelerando o máximo possível para chegarem em casa o quanto antes. Quando já tinham passado da metade do caminho, chegaram a um ponto onde havia uma árvore, uma mangueira. Nesse ponto, o cavalo que puxava a carroça empacou, sem nenhum motivo aparente. Os dois pensaram que o pobre equino havia visto algo e tinha se assustado. Uma cobra, talvez. Porém, perceberam que estavam enganados, pois ao olhar para a árvore, perceberam o motivo do animal estar tão assustado. Havia ali, pendurado em uma árvore pelo pescoço, o corpo de uma mulher. Porém, não era um corpo físico, e sim um espectro. Os olhos estavam saltados e já sem o brilho da vida, enquanto o tronco balançava quase que ao sabor do vento. Os dois, muito assustados com aquela aparição, tentaram a todo custo fazer o animal andar, mas sem sucesso. Após alguns minutos daquela situação aterradora, meu bisavô sacou um terço que levava sempre consigo e chamou o amigo para começar uma oração. Começaram então a rezar e aos poucos aquela figura foi ficando mais transparente até que desapareceu por completo. Depois que aquilo sumiu, conseguiram, por fim, desempacar o cavalo e seguir a jornada. Ao chegar em casa, minha bisavó percebeu o estado do marido e perguntou o que tinha ocorrido, tendo então o marido contado a história e jurado que, mesmo que ficasse tarde, nunca mais passaria por aquele caminho maldito. Então, moça do canal, essas foram algumas das histórias que minha avó contava, porém existem várias outras que pretendo escrever e mandar para você o mais breve possível. Obrigado pela paciência em ler meus relatos e desejo a você tudo de bom, incluindo nisso que seu canal cresça muito e lhe traga os melhores frutos. Obrigada. Eu é que agradeço. Eu particularmente adorei os relatos, eu adoro histórias que avós contam, né? Tem algumas histórias também da minha bisavó que contava, inclusive tem uma aqui no canal. Na verdade, acho que, se eu não me engano, foi numa cesta de relatos. São 2 ou 3 relatos, todos eles contados por pessoas da minha família. Minha bisavó contou 2 e minha tia contou outro. Então essas histórias assim de sítios, fazendas, sempre são surpreendentes. E assim, gente, vocês têm alguma avó, bisavó, avô, alguém que tem uma história para contar? Se vocês tiverem, manda também aqui pra mim. Eu vou adorar ler, não importa que o relato não seja seu, mesmo que seja da sua avó, do seu avô, de qualquer pessoa que você conheça, envia aqui pra mim que eu vou ficar muito contente em poder contar, tá bem? Então é isso, meus queridos e minhas queridas, os relatos de hoje foram esses. Eu espero que assim como eu, vocês tenham gostado. E eu aguardo vocês aqui então num próximo relato. Um grande beijo a todos vocês, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!